Olá, que bom ter você aqui conosco novamente. Quero desafiar você. Ouça esse sermão, preste muita atenção. Deus vai revolucionar a sua vida e a sua família. Um bom sermão para você. Meus irmãos, nesse mês da família, nós estamos dominicalmente refletindo sobre esse tema e trazendo sempre uma palavra no que diz respeito aos relacionamentos, aos propósitos e por que a importância dessa primeira instituição que Deus cria para que tudo possa se consolidar por meio dela. É bem verdade que em meio a todos os números demonstram que 50% das pessoas que vêm a esse altar com juras de amor, logo no momento seguinte, vão estar repudiando, destratando e dizendo que não mais gostam, não mais amam, às vezes até tendo um comportamento difícil em toda a sua casa, em toda a sua parentela. Alguns chegou a dizer que casaram com a pessoa errada. Mas o que existe não são pessoas erradas nos relacionamentos, o que existe são métodos errados para lidar com as pessoas certas. A gente não entende as ferramentas, porque a gente sempre acha que o problema está ao nosso lado e não em nós. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, lá no capítulo 12, o verso de número 15. E queria falar nesta manhã dos cuidados que devemos ter nos relacionamentos. Hebreus 12, verso de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Cuidado, não se exclua não deixa brotar raiz com sentimentos ruins, que vão gerar confusão. E isso vai contaminando tudo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, por intermédio da Tua palavra, que é viva e que é eficaz, fale conosco nesse tempo. Te suplicamos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. No que diz respeito à disciplina, o escritor aos Hebreus vem nos dando em uma larga escala de procedimentos que devemos adotar. E após falar da importância de vivermos em paz, da proclamação da paz, há uma grande advertência quanto à santificação. Você vai ver no mesmo capítulo, vem dizendo que sem a santificação ninguém verá a Deus. Depois de muito falar de paz, de santificação, propositalmente, ele vem falando de alguns cuidados especiais que nós precisamos ter nos relacionamentos. Irmãos, não há como viver santificação, não há como falar de paz, se nós não cuidarmos dos nossos relacionamentos. É impossível alguém viver em paz, é impossível alguém ser santificado, sem cuidar do relacional. Alguns estão, na verdade, espiritualizando, achando que, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, então eu já estou sendo santificado. Não, irmãos, não é assim. Então, pastor, a leitura da palavra e a oração não são importantes, são fundamentais. A questão é que não adianta você ler a palavra, não adianta você orar muito e se relacionar mal, tem alguma coisa errada. É nesse sentido que vai a advertência do próprio livro do escritor aos Hebreus. Ele vem falando para cada um de nós, olha, que ninguém
se exclua da graça de Deus, vigie. Vigie, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar é que nos relacionamentos hoje em dia, tem muita gente buscando orar, buscando falar com Deus, mas não entendeu o propósito maior do que é a vida conjugal. Sabe qual é o grande propósito da vida conjugal? A santificação. Eu já falei para vocês da vida de Lutero. Lutero fica 10 anos no mosteiro. E achava que está privado dos bens. E nós visitamos um dos mosteiros mais antigos do mundo, né? O São Macário, lembra, Melina? E aqueles monges ali, aquelas pessoas ali que estavam ali há centenas de anos cultivando aquilo ali. Tem fila hoje para entrar lá. E o mosteiro tem duas exigências lá, o São Macário, lá no Egito. A necessidade é que você tenha prestado serviço militar e que seja bacharel em qualquer curso universitário. Aí você se candidata a ir para o mosteiro. Eles acordam 4:30 da manhã, vão fazer um trabalho ali exaustivo, vão cuidar ali de pequenos animais, tem uma horta. Aí depois tem um momento de culto. Aí depois almoço, volta ao trabalho. Lutero acreditava que santificação estava ligada a não ter bens materiais e a viver uma vida como um monge. Me chama a atenção depois do cisma luterano, com as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. E Lutero agora começa uma revolução na sua vida, ao ponto dele se apaixonar por uma freira chamada Catarina. Lutero olha para Catarina e perguntou o nome dela. Como é seu nome, Catarina? E ela falou, Catarina, você já sabe, agora eu vou lhe falar o sobrenome. Von Bora. O Lutero olhou para ela e falou, Catarina, vão embora. E ela foi. Me chama a atenção na vida luterana, que Lutero, após 1 ano de casado, ele fala assim, agora eu entendi, minha ficha caiu. O que é santificação para valer? O que é um sacerdócio? O que é viver uma vida onde a cada momento eu estou sendo santificado? Irmão, se tem uma coisa que santifica a gente, é uma coisa chamada vida familiar. Por quê? O ferro vai afiando o ferro. Todo dia tem um negócio para amolar, é ou não é? Você está lembrando já de ontem o que você viveu, né? Já está vindo à memória aquilo que te dá esperança. Irmãos, provérbio fala que ferro afia ferro. E se tem uma coisa que torna o corte melhor, é um instrumento bem amolado. A santificação, meus irmãos, só vem por intermédio de uma convivência, de um relacionamento que nos leva cada vez mais à imagem e semelhança do nosso Senhor. Porque você quer ver uma vida conjugal santificada, renuncia. O outro está fazendo besteira, releva. Perdoa, 70 vezes 7. Meu irmão, eu acho que às vezes minha esposa entra em casa e já está pegando anjo. De tão santa que ela está virando. Aí eu chamo ela de santa, ela fala assim, eu não gosto que você me chame de santa. Ela fala, amor, porque o que eu te amolo, o que eu te afio, não está no gibi. Quando a gente começa a compreender que nós estamos vivendo para sermos santificados, família para gerar uma pessoa melhor. Pastor, mas não há como ser uma pessoa melhor quando o outro distrata. É aí que você tem que mostrar que você está superior ao distrato. É aí que você tem que mostrar que você está superior àquilo que deve te atingir. Você deve atingir aquilo ou aquela pessoa com o amor de Cristo que está no teu coração. E não deixar aquilo que te atinja. E isso é o processo de santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor. O problema é que o texto está falando, alguns estão se excluindo da graça. Sabe o que é isso, irmãos? É uma autossabotagem. Você mesmo faz contra você. Atitudes que dificultam e impedem você de evoluir, impedem você de ser melhor. Alguns falam, eu não vou suportar isso não aguento mais isso não. Sabe o que é isso? Autossabotagem. Eu não estou mais suportando essa pressão. Não nasci para isso não. Alguma vez alguém já ouviu essa expressão? Não mereço isso, não nasci para isso não. Peraí, isso chegou num nível insuportável. E não percebe às vezes que está se autossabotando, porque o problema não está no que o outro faz, está como você reage quando o outro faz isso. E quando você reage bem, repare se você não vai refletir o seu Senhor. Quando você consegue ter um bom relacionamento apesar do outro. Meus irmãos, Abigail, Nabal era gente boa, um cara dócil, não era, irmãos? Não era não? Era ou não era? Não. Meus irmãos, eu fico pensando, a Abigail tinha que ganhar o troféu, o prêmio Nobel da Paz. O camarada pensa num camarada bruto. Você via como aquela mulher reagia? Quando ela percebeu que a ruína estava à porta, ela podia pegar o marido e falar assim, você é um traste, rapaz. Como é que você deixa a gente numa condição dessa? Como é que você expõe toda a família? Davi está vindo, vai morrer todo mundo, por conta de você sempre ser um inconsequente. Eu já cansei de te falar, Nabal. Como é que ela faz? Amarra aí o jumentinho, pega uns cavalinhos aí. Deixa eu sair aqui quietinha, eu não tenho nem que falar com esse cara, porque se eu falar com ele, ele vai me amolar, eu vou perder o juízo. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Vai lá, chega diante de Davi, meu senhor, se prostra, chega cheio de comidinha, cheio de quitute, já quebrando o coração. Aí fala assim, porque aquele, não, mas ele é tolo mesmo. Não, eu vim aqui, o que ela fez? Aplacou a ira. Sabe o que é isso? Que santificação, irmã. Que coisa abençoada aquele comportamento daquela mulher. Ela tinha tudo para falar assim, eu vou ficar quieta. Aliás, quando Davi chegar, ainda vou fazer assim, está lá no quarto morrendo de medo, pode pegar. Que há anos que eu estou orando para o Senhor levar logo. Não estou aguentando essa pressão mais não. Porque por incrível que pareça, irmão Ricardo, tem gente que não está suportando a pressão, ainda está falando assim, Deus, ou trata ou leva. Você já viu aquela oração imprecatória, não tem? Eu estou falando sério, Deus, eu estou no meu limite. Ou o Senhor transforma, ou vai sublimar, vai ser entregue como libação, como o apóstolo Paulo dizia. Mas o processo de autossabotagem está, irmãos, nas pessoas quererem muito algo, mas elas fazem exatamente o contrário. No fundo, elas têm o desejo de um bom relacionamento, mas na hora que as dificuldades acontecem, meus irmãos, elas não resistem e reagem mal. Tem gente que está se autossabotando no estudo, se autossabotando no regime. E coisa difícil, irmãos, é quando a gente declara assim, eu tenho visto aqui alguns na igreja, não vou provar isso não, que eu estou num propósito com o Senhor. Eu não vou comer porque eu estou vendo alguns assim, eu olho para um lado, para o outro, eu falo, Deus, louvado seja teu nome. O povo está despertando para o jejum, e que coisa boa. Que negócio de jejum e oração, irmão gêmeo, né? Que a gente ora, há quanto tempo tem que você não jejua? Não faz nada. E tem tipos de batalhas espirituais que só saem com jejum e oração. Ok. Parece que a igreja largou essa bengala, não sabe lidar com isso e não pratica mais isso. Aí chega aquele momento solene daquela grande recepção, o irmão que está num propósito com o Senhor, ele passa assim, repare, irmãos, ele vai perto da mesa dos quitutes e começa a respirar mais fundo.
Eu vou sair daqui porque eu estou num propósito. Pastor, eu só vim... Irmão, está à beira do precipício. Você já viu que regime só começa na segunda-feira? Você já viu que estudar é só no ano que vem? Não, ano que vem, ó, escreve aí, ano que vem. O ano que vem, você não sabe nem o que vai ser o dia de amanhã, meu irmão. Quanto mais o ano que vem. É ou não é verdade, irmãos? Se a gente precisa fazer alguma coisa, é hoje. Porque ontem já foi e o amanhã não te pertence, é hoje. Mas a gente vai se auto-sabotando nesse processo. A gente fala assim, né? Ah, meus irmãos, agora eu vou começar, eu estou com personal trainer. Tem gente que paga um mês de academia. Não, agora é para valer. Aí chega em casa e fala assim, ó, já me matriculei numa academia. Compra até um short, um tênis, uma camiseta, se auto-sabotando. No primeiro final de semana de frio, duvido sair debaixo do cobertor. Não, mas está muito frio, amanhã eu vou. Aí no dia seguinte, não, mas está... Você sabe que eu estou falando com você. Você já se identificou aí, ó. É uma autossabotagem, irmãos, sem precedente. Nós estamos fazendo isso, sabe por quê? Tem aquela eterna luta da carne contra o espírito contra a carne, e eles estão lutando entre si. A carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Tem um conflito existencial, a ponto do apóstolo Paulo falar assim, o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Esse troço está dentro de mim aqui, fica toda hora me puxando para me auto-sabotar. E o que que vence? Conforme o teu processo de santificação. O que que vai falar mais alto? Na hora de resistir, de reagir bem, conforme você estiver trabalhando e permitindo o Espírito trabalhar na sua vida. É bem verdade que a Bíblia fala, ó, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender a subjugar, essa tal de carne, irmãos, porque essa carne vai sempre autossabotar. Se a carne gritar, se a carne falar mais alto, se a carne tiver a última palavra, irmão, você vai viver derrotado. Agora, se o Espírito tem a última palavra, se o Espírito governa, se o Espírito conduz, a sua vida vai ser uma vida de plenitude na presença do Senhor. Por isso, nós dependemos da graça de Deus. Ele está dizendo, vigiem, não se sabotem não, para que vocês não fiquem privados de uma coisa chamada graça de Deus. E tem gente que não experimenta mais dessa graça, porque este favor, esta benevolência divina, é o que vai gerar em nós uma capacitação. Quando a gente experimenta a graça de Deus, é essa graça que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É a graça que nos faz suportar, é a graça que alimenta o espírito, é a graça que enxerta o sobrenatural do Senhor, é a graça que te empodera a resistir no dia mau, é a graça que faz você manter uma aliança conjugal, é a graça que faz você perdoar, é a graça que faz você dar até de comer ao teu inimigo. Agora, quando você está privado dessa graça, você não tem a capacitação para reagir bem, os relacionamentos são maus. A gente olha para o apóstolo Paulo falando com o Senhor, Deus, se espinho na carne, que coisa difícil. Mas não tem coisa que se a gente pudesse falar assim, Deus, tira isso da minha vida. Irmãos, tem gente dentro da igreja que às vezes dá vontade de falar assim, Senhor, me faz um favor, tem um rebanho especial ali para ele, ali na esquina, toca nesse coração, leva para lá, Deus.
Mas quando eu olho para gente carrancuda, gente que não te cumprimenta, que fala mal de você, gente que é imprestável, irmãos, eu sou desafiado na minha fé a ser melhor. Não dá vontade de falar assim, ó, vai embora. Ah, dá, irmãos. Mas quando eu penso que eu vou passar ali e fazer assim, bom dia, e não vai responder, irmãos, Deus está me gerando graça. É uma capacidade de chegar à noite e falar de novo, bom dia, e de novo não tem resposta nenhuma. É uma graça sobre graça, está superabundando a graça. Por quê? Deus usa essas pessoas, irmãos, para nos santificar. Por incrível que pareça, não mata o leão de cada dia, não alimenta o leão, mas cuidado com o leão. Cuidado com o leão. Mas não mata, porque o leão te mantém esperto, irmão. O leão te mantém vigilante. O leão vai te aperfeiçoar. Porque tem momentos, às vezes, igreja, que sinceramente eu me sinto, um leão na cova de Daniéis. Tem hora que eu me sinto, parece que eu sou leão, mas eu olho, eu estou numa cova de Daniéis. E a gente às vezes não sabe como fazer, como reagir. Tem muita gente hoje que está privada dessa graça. É essa graça que vai ser multiplicada, é o favor divino do Senhor. Tudo quanto necessitamos para bons relacionamentos, para uma vida santa, agradável, sadia, familiar, consiste em você viver totalmente dependente da graça do Senhor. Não está faltando graça na tua casa, meu irmão, com quem erra? Você tem tido graça com o teu marido? Você tem tido graça com a sua esposa? Ou você está sem graça? Você tem tido graça com os seus filhos? Você tem tido graça, filhos, com os seus pais? Os pais vão chegando a uma idade, é uma coisa impressionante, né? Aí depende um pouquinho mais de nós, a gente vai dando uma diretriz, aí eles vão ficando igual a gente era, teimosos. Aí tem hora que a gente tem que pegar pelo braço, com muita graça, e a gente conduzir o processo, porque senão vai dar errado. Tem muitas famílias hoje que estão vivendo uma vida sem graça, porque a propósito, para cada sofrimento, o Senhor não desperdiça, e essa graça é um dom, todo crente tem que ter, superabundante graça. Atos 4:33, se tem uma coisa que caracteriza a vida de um servo do Senhor é a graça. E por que você toda vez que é intimado a reagir com graça, você reage sem graça? Sabotando a sua própria vida. Essa abundante graça fez com que os apóstolos conseguissem perseverar em meio a uma severa perseguição. Foi a graça do Senhor que foi manifesta por um testemunho ousado. Foi a graça do Senhor que levou os servos dele a uma oração poderosa. Foi a graça do Senhor, revelou-se por intermédio da plenitude do Espírito Santo. E a gente, em relação a esse revestimento de poder da graça, alguns estão sendo privados. Por quê? Estão sabotando a graça do Senhor, a capacidade de ir além do teu sobrenatural. Irmãos, perdão é sobrenatural. E você só faz quando você está cheio de graça. É esta graça que nos fortalece para seguirmos em frente, em meio a todas as adversidades. É essa graça que nos leva a cada ano completar mais um ano de vida conjugal. É essa graça que nos faz obedecer, mesmo não entendendo. É a graça que nos faz superar. Essa graça não nos condena, ela nos conduz rumo à presença do Senhor. Segundo ponto que eu quero destacar, o texto fala na raiz de amargura, uma coisa venenosa, que brote e vos cause confusão. Essa alusão está lá em Deuteronômio 29:18, e o autor queria falar exatamente desse texto que diz assim: cuide, para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, ou clã ou tribo,
cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os seus deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Cuide, porque quando o coração se afasta da presença do Senhor, eu acho que eu já impressionei os irmãos com blazer. Obrigado, querido. Obrigado. Quando nós percebemos que o coração está se afastando da presença do Senhor, quando a gente percebe que a gente não está mais inclinados a Ele, sabe o que vem no nosso coração? São raízes amargas. É o que o texto de Deuteronômio está falando para cada um de nós. As pessoas hão de se decepcionar uns com os outros. Aliás, o problema não é se a decepção virá, é quando, porque é certo que ela virá. E às vezes entra uma decepção, entra outra, e você vai mergulhando no caos sem saber como reagir. Aí você quer fugir, aí eu vou sair daqui, aí eu não aguento mais. A nossa tendência é fugir e não percebe que o Senhor quer te aperfeiçoar em meio a isso. Sabe por quê? Quando você foge, você não percebe o que está sendo gerado no seu coração é amargura. A amargura tira e cria uma atmosfera debilitada. A amargura gera pessoas fragilizadas. A amargura gera pessoas sufocadas. Que apesar de baterem no peito e falar, não tem problema nenhum, não, eu estou bem lá na igreja, eu estou bem com fulano, eu estou bem lá em casa. Lá no fundo elas estão vivendo uma vida que já há amargura. Por isso Colossenses 3,19 diz, maridos, amem suas mulheres e não as trate com amargura. Sabe por quê? Porque a mulher é vaso frágil. Se tem uma coisa sensível, é a mulher. E se tem um negócio assim meio bruto, é o homem. E o homem, às vezes, no trato, ele não valoriza que a mulher é auditiva. Aí fala uma coisa, que aquilo vai entrando, fica tão mal, que um dia não recebeu uma palavra de uma crítica, ou de algo do seu corpo, que aquilo entrou no teu coração como uma flecha, e gerou aquela queimação interna, que nem estomazil resolve. Você fica queimando por dentro, que coisa amarga. Parece que aquilo quer te dominar, aquele sentimento ruim. Amargura é uma tradução da palavra grega que significa exasperar, é tornar-se furioso, é produzir gosto amargo no estômago. E tem muita gente me assistindo agora aqui na internet, há de assistir posteriormente esse culto, pessoas que há muito tempo estão se alimentando de ervas amargas. Tem gente que gosta de um drama. Ela já sai de manhã falando assim, Deus, me dê discernimento e capacitação, para que eu consiga identificar hoje onde eu vou viver o meu drama. Aí quando chega o drama, ela passa o dia inteiro, a semana inteira, cultivando aquele drama. Ah, que drama bom. Eu conheço irmãos que já estão completando 10 anos de amargura num drama. Dá para fazer uma celebração, uma bodas. E não conseguem superar aquilo e deixar a vida ir para frente. Sabe por quê? A raiz, ela te finca, a raiz, ela te ancora, a raiz tira a tua flexibilidade, a tua mobilidade. Você não percebe, mas a sua vida parece que é uma vida agora ancorada, infrutífera. É uma vida que só está produzindo coisa tóxica. E aliás, nunca se falou tanto de relacionamentos tóxicos, de pessoas tóxicas, de pessoas que ao invés de acordar de manhã, botar lá abacaxi, maçã, couve, aveia e fazer um suco detox, devia abrir a palavra de Deus e falar assim, Deus, me desintoxica nessa manhã.
que venha a tua luz sobre a minha vida. Se as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, já se renovaram nesta manhã, esse é o dia que o Senhor me deu. Não vou deixar nenhuma raiz de amargura tomar conta do meu coração, não importa o que fizeram, importa como eu vou reagir. Uma pessoa amarga, ela é tóxica e vive espalhando veneno. Irmãos, tem ambientes que a gente entra, que você vê que é um ambiente opresso. Se você tirar uma pessoa daquele ambiente, você percebe que é uma paz. Mentira ou verdade, irmãos? Verdade. Gente tóxica. Gente, você vai falar assim, eu preparei essa letra aqui linda para fazer aqui para o Dia das Mulheres Maravilhosas e tal. Aí ela não participou e fala assim, eu não gostei da forma dessa letra, eu não consigo nem ler direito o que está escrito ali. Não gostei da cor. Eu não botaria essa cor. Não. Essa cor não é do meu agrado. Mas na hora de confeccionar o negócio que foram convocados, nem apareceu. Meu pai sempre dizia assim, os ausentes nunca têm razão. Por mais que tenham boas ideias, nunca tem razão. Não tem nenhum direito de opinar, de falar nada. Não estava presente no momento certo. O resultado, meus irmãos, dessas mágoas, que isso vai adoecendo os relacionamentos. Quantos casais que estão aqui magoados por uma coisa que aconteceu ontem, hoje de manhã? Quantas pessoas estão magoadas com os filhos, com os pais? E vai sendo armazenado esse ressentimento, esse alimentar o absinto desse ranço dentro de cada um de nós, que vai te engessando, vai te gerando uma pessoa cada vez mais difícil. Você vai ficando no próprio cárcere da tua alma. Tuas emoções estão virando um arcabouço de ervas amargas. E você não consegue sair disso, não tem alegria, não conhece amor, fala de comunhão com Deus, dizima, lê a palavra, mas dentro de você tem uma azia profunda, porque o sentimento é de dor, de amargura, de tristeza, de mágoa te destruindo. O discurso do magoado é sempre justiça. Ele não consegue experimentar a graça de Deus, porque ele fica cultivando ervas amargas e vai afastando a graça. Deus está falando, eu quero te tocar com graça. Não, que graça o quê? Eu quero viver a amargura, eu quero a justiça. Eu quero a justiça. E não aprende o que é perdoar. Não aprende o que é virar a página, não aprende o que é ter uma vida diferente. O salmista Davi orou pedindo a Deus para tirar a sua alma do cárcere. Salmo 142, verso de número 7. As pessoas estão encarceradas nas suas próprias almas. Por quê? Fala assim, eu perdoei. Mas lá no fundo, toda hora está falando daquele problema. Na primeira oportunidade, sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que fulano me fez? E qual o pretexto para falar? Só para você orar. Meu irmão, quando uma pessoa fala assim, só para orar, fala assim, não me conta não, dobra o joelho e clama. Esse negócio de só para orar, pode estar certo que vai vir raiz de amargura. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou. Perdão, a faxina da mente, a asepsia da alma, limpeza dos porões do coração. E se tem uma coisa que a gente precisa praticar é perdão, exalar perdão. Irmão, perdão é do grego que quer dizer libertar. Vem cá. E tem gente que não consegue fazer isso, fala assim, pastor, já perdoei, mas olha, eu perdoei, mas não quero conviver não. Talvez eu indique que não teve perdão. Eu perdoei, e quando não perdoa, sabe como é que você anda? Acorrentado na pessoa, você está preso a ela, você está ligado a ela na sua emoção 24 horas por dia. Quem não perdoa, vive assim, ó.
Obrigado, Marquinhos, pelo passeio. Foi uma bênção a sua companhia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Marco Miranda, né? Que bênção é contar contigo, varão valoroso. E você está mais bonito hoje, eu não sei porquê. Você está mais bonito, homem de Deus. Oh, meu Pai. Glória a Deus pela sua vida, Marquinhos. Queridos, o perdão é acordar com a pessoa, almoçar com a pessoa, dormir com a pessoa. Tem um texto na Bíblia que fala uma coisa assim interessante, né? Tinha um camarada que tinha uma dívida. Aí ele vai no senhor dele e fala assim: me perdoa aí, eu não tenho como te pagar não. Aí o senhor dele fala assim: está perdoado. Só que ele sai e encontra um conservo que devia a ele, e fala assim: ei, dá-me o que é meu. Aí esse conservo fala assim: não tem como te pagar não. Aí ele: não, quero tudo, juro, correção, quero tudo, me dá tudo. Só que ele cobra tudo do conservo, e o servo dele perdoou, e o servo dele viu que ele agiu mal, chamou ele. Chamou e falou assim: eu não te perdoei, por que você não perdoou o teu conservo? Aí o que me chama a atenção no texto, que ele fala assim: eu vou te entregar aos verdugos. Você sabe o que quer dizer verdugo? Espíritos torturadores carrascos. E o texto termina assim: assim também fará o vosso Pai Celestial quando não perdoardes as vossas ofensas. Ou seja, da mesma forma você vai estar sendo torturado, o carrasco na tua casa, na tua vida, na tua mente, 24 horas. Irmãos, que coisa ruim. Irmão, a falta de perdão é tomar veneno desejando que o outro morra. Perdão não é facultativo, é obrigatório. E aí Pedro fala: mas pai, eu tenho mesmo? Quantas vezes? 70 vezes 7, entenderam a hipérbole? Não é somar 490 não, é um número, a simbologia dizendo quantas vezes forem necessárias. Aí você fala: pastor, mas não aguento, essa mulher erra sempre na mesma coisa, pastor. E ele, mas faz para implicar. Eu já falei que eu não quero copo sujo na pia. A pia está limpinha. O infeliz vai lá só para implicar e bota lá: pastor. Irmãos, a gente está brigando por coisas tão banais. Porque, olha para mim, toda casa que se preze, irmão, vai ter um estabanado. Toda casa que se preze vai ter um preguiçoso. Toda família que se preze tem um deitão. Ué, então não é família. Vai fazer a festa de celebração de fim de ano. Você bota lá no grupo do WhatsApp: o deitão está quietinho, não quer levar nada. Lá no final ele fala assim: deixa que eu levo a farofa. Aí quando... Irmão, Deus, ouça o Espírito Santo de Deus falar nessa manhã. Você todos os anos fala assim: eu não vou fazer mais nada não, porque aquilo é um deitão. É ou não é? Aquilo é um deitão. Irmão, se santifique e saiba lidar com um deitão. Se possível, faz tua lista e bota assim: ó, o pernil ou o peru esse ano, nós vamos blindar, eu vou deixar o fulano, que é muito generoso, e vai fazer para a gente. Aí você vai arrumar uma confusão familiar. Vai sair. Aí acabou a festa de Natal ali. Irmão, toda família que se preze tem alguém que é isso aí. O desastrado. Você vê um copo quebrado dentro de casa, primeira coisa que você pergunta: cadê fulano? O que você está fazendo aí? Mentira ou verdade, irmãos? Agora, que isso não gere raiz de amargura. Porque uma coisa é você ficar falando assim: o outro sempre erra na mesma coisa. E agora, olha para mim, por favor, aqui, ó, presta atenção. E você está errando em coisas diferentes? É aquela coisa que o teu cônjuge fala assim: ó, não bota a toalha aqui não, toda vez você vira e joga onde quer. Irmãos, eu percebo que Deus está falando profundamente. Eu vejo uns cutucões daqui, mas eu percebo que Deus hoje está direto. Eu não vivo na casa de vocês não, mas o Espírito testifica com o meu Espírito, está falando com você. Está acertando, está no alvo.
Meus queridos irmãos, o texto vai falar dessas raízes que estão sendo geradas por coisas, sabe, que não deviam. Perdoe, meu irmão. Raiz de amargura traz confusão. Toda amargura, o que vem por trás disso é confusão. Efésios 4:31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas no meio de vós, bem como toda maldade. Paulo está descrevendo uma série de emoções que se associam à amargura. Onde tem amargura, tem confusão. Não há como falar de paz com o coração cheio de amargura. São caminhos opostos. São diretrizes diferentes. Toda amargura traz para nós um sentimento de orgulho e de divisão. Alguém já pode nos ajudar aqui? Toda amargura traz uma pessoa orgulhosa e que não percebe, mas o que há nela é um sentimento de divisão. Eu queria concluir essa reflexão. Sabe por quê? Estava ouvindo a história que um homem foi tomar um café da manhã. E antes de entrar num tópico ali que eu vou falar 2 minutinhos. O cara foi tomar um café da manhã, aquele café lindo, preparado. Aí senta o desastrado na mesa. Na hora que ele vai sentar, a mãozinha dele puxa a toalha assim, sem querer, sempre é sem querer, meu irmão. É aquela coisa assim, foi sem querer. Mas no que puxa a toalha, já vai prato para o chão, xícara de café para um lado. Irmãos, que coisa ruim é quando você tem aquela mesa toda pronta, toda arrumadinha. E às vezes me chamam para almoçar em algumas casas. Aí bota aquele suco de uva, aquela garrafa bonita, lá das vinícolas de Garibaldi, Bento Gonçalves. Aí eu acabo de botar no copo, eu sei que aquilo fica escorrendo, até na hora de botar às vezes, aí eu já pego o guardanapo, limpo ali, num cantinho para botar na mesa, porque eu sei que tem uma toalhinha branquinha, e estica, e eu sei que aquilo mancha. Irmãos, quem limpa e lava sabe o trabalho que dá. Aí eu já pego um guardanapinho, ele bota, já fecho, fico ali, boto devagarzinho. Aí chega o desastrado, derruba tudo. Aí o cara levanta e fala: ei, você não olha por onde anda não, cara? Aí vai para o trabalho, vai arrancar o carro na garagem, nervoso, já quebra logo o retrovisor na pilastra. Já sei, Deus está mandando eu não ir de carro não. Não vou de carro não. Larga o carro, chovendo. Pega um guarda-chuva, vai para o ponto de ônibus. E, irmãos, eu não sei o que é isso. Toda vez que você tem uma unha encravada, quando você está com o pé bom, ninguém pisa no teu pé. É só a unha encravar, parece um imã. Parece que a pessoa ficou olhando para o seu pé e fala assim: ah lá, agora eu vou acertar, e pisa. Irmãos, quando você chega num ponto de ônibus, chovendo, sempre tem um enviado, não sei de onde, que passa com o carro a 1000 assim, numa poça de lama. Deu um banho de lama nele. Ele chega agora no trabalho, amargo, todo sujo, atrasado. Meu chefe, ei, de novo. Rapaz, o que está vendo com você, rapaz? Ele fala assim: o que é? Aí fala um monte de coisa que eu não devia para o chefe. Chefe, tá bom, você está demitido. Ele volta para casa. Aí chega em casa, a esposa olha: fulano chegou mais cedo, vou receber meu maridão com todo carinho. Ei, lindão, e aí? Como é que tá? Como é que tá o quê? Não sabe como é que foi meu dia? Aí distrata a esposa. A esposa tinha sido tão dócil. Aí ela vai para a sala quietinha, chorando. Aí chega o filho: oi mamãe, vem brincar aqui comigo. Brincar o quê, rapaz? Vai brincar no teu quarto sozinho, não enche meu saco. Pega, leva logo isso aqui, rapaz. Aí o garoto entra no quarto triste, mas
toda casa tem um cachorrinho. Aí chega o cachorro dele, abanando o rabinho, irmão, querendo brincar com ele. Ele dá um bico no cachorro e já joga o cachorro logo para o lado de fora da cozinha. Se tem uma coisa fiel, é cachorro, irmão. Se tem uma coisa que não guarda no coração, é cachorro. Aí o cachorro chega do lado de fora, irmão. Quem ele encontra? O gato. Fala assim, o malandro sentado lá, só com aquele olho. Fala, é hoje, meu irmão. Não, vai fazer alguma coisa assim. Já corre atrás dele, dá logo uma dentada. O gato consegue entrar num cantinho lá do terreno. Ai, me safei. Quando o gato olha para o lado, o que ele vê? Um rato. Ele fica na tocaia. Quando o rato dá mole, ele já dá-lhe uma patada, arranca metade do rabo do rato. Aí o rato, desesperado, volta ali para o cantinho dele. Quando ele chega em casa, está aquela ratazana bonita, toda arrumadinha, cheirosa para ele. Fala, meu lindo, o que houve com você? Moral da história: por conta de uma xícara num café da manhã, afetou a vida sexual do rato lá na toca. Seja diferente, meu irmão. Não se prive da graça, não. Eu queria concluir só falando um negócio aqui para você. O texto vem dizendo que essas coisas geram, sabe o quê? Contaminação generalizada. Quando você age dessa forma, contamina tudo. Eu te expliquei essa história para perceber que por intermédio de uma ação impensada, você pode contaminar, estragar tudo. A raiz de amargura vai se espalhando como veneno na igreja, na família, no trabalho. E a gente não consegue guardar o nosso coração. O texto está falando preliminarmente lá. Olha, o coração quando se desvia do Senhor, você vai estar privado da graça. Você vai gerar raiz de amargura, vai ter confusão. E no final vai se espalhar isso como veneno. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. As santas primícias, elas precisam estar dentro do nosso coração, sem nenhuma raiz de amargura. É interessante a correlação da raiz e do coração, porque o que afetar a raiz vai afetar todo o restante da árvore. E a gente começa a perceber que essa ideia está ligada ao coração. Tudo começa no coração. Cuida do teu coração, não deixe isso entrar não. A Bíblia diz que nós precisamos guardar. Esses pontos importantes dessa guarda, eu quero concluir falando disso. Por que guardar o teu coração? Porque o coração do homem é enganoso. Enganoso. Jeremias 17, 9. O salmista fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos guardar o nosso coração, sabe por quê? Primeiro, ele é perverso. Segundo, se a gente não guardar, ele vai endurecendo. Sabe qual é uma causa de divórcio? Dureza do coração. Sabe qual é a maior causa dos problemas familiares? Dureza do coração. Sabe qual é a maior causa de pais não amarem filhos? Dureza do coração. Sabe qual é uma causa de filhos estarem revoltados com os pais? Dureza do coração. Ou seja,
O escritor Hebreus está falando, quando o coração se afasta de Deus, a gente deixa de viver e experimentar a graça. O coração duro, o coração enganoso, ele começa a ir por outros caminhos, ao ponto de entrar raiz de amargura, e isso vai contaminando tudo. É um efeito cascata, é uma catástrofe. Mas nessa manhã você pode dizer, não. Tudo que tem no meu coração, eu vou fazer uma faxina. Hoje é dia de faxina espiritual. Todo lixo tóxico, tudo que fizeram contra você, que gerou alguma raiz de amargura, algo que deu aquela indigestão, aquela coisa difícil, que aquelas palavras tanto te feriram e até hoje te provocam reações estranhas, é chegado o tempo de você cravá-las na cruz, porque o teu coração pode estar se desviando, ou endurecendo, ou as duas coisas, e quando você percebe isso, você toma uma nova postura com o Senhor, você vai viver uma vida que é experimentar a graça de Deus, capacitação, poder. Curve a sua cabeça e fale com o Senhor. Enquanto nós estamos adorando,